que a gente vai equilibrar o portfólio e tudo mais, mas de que forma que a gente conversa com quem ainda está iniciando, com quem nunca ouviu falar de Bitcoin, exceto por notícias na televisão, exceto por notícias distorcidas ou por simplesmente achar que Bitcoin é uma forma de ganhar dinheiro rápido e fácil. Então, antes da gente falar sobre exatamente como equilibrar o portfólio, de que forma isso acontece, eu queria só agradecer a vocês e perguntar como que vocês se comunicam com exatamente as pessoas que estão começando a entrar em contato, interessadas nisso. Pode ser contigo, Bernardo, ver como que a coisa é. Bom, acho que vai ser um painel bem rápido. Comprem em Day Win e acabou. Não, tô brincando. Eu acho que, gente, depende muito do caso a caso. Você pode falar com uma pessoa que é completamente iniciante, a pior coisa que você pode falar para ela é dê all-in ou venda seu apartamento e compre tudo em Bitcoin de uma vez. Jamais, né? Depende muito do nível de convicção. Então, acho que adaptar a mensagem para o indivíduo é muito importante. Sou o primo do Bernardo e a tia dele é minha mãe. Para quem pegou a referência. Eu acho que quando nós conversarmos no backstage, você deve comprar Bitcoin na medida da sua convicção. Porque, eventualmente, como eu e como vocês aí também, comprei a 300 mil, comprei a 370 mil e me dei conta quando ele estava a 280, 220, que o mais importante eu tinha atingido, que era a minha convicção de que eu finalmente tinha o entendido suficientemente bem e descoberto um novo lugar para residir a minha poupança. E comprei todos os meses desde então, e não há lição melhor do que você passar por esse super ciclo de super multiplicação, comprar no topo e seguir comprando. Bitcoin é também um exercício de humildade e eventualmente ele te põe de joelhos por um motivo ou por outro. Então, saiba que é uma jornada que não tem só a ver com dinheiro, mas com como você vai reagir aos altos e baixos ao qual ele vai te impor inevitavelmente. E se você não souber lidar com isso, talvez você não esteja pronto mesmo. É melhor que você saiba disso antes de começar a comprar qualquer quantia relevante de bitcoins. Isso é uma pergunta que posso falar por horas, né? Eu acho que o grande desafio é você entender como que a pessoa está chegando até o Bitcoin, né? Aonde que isso vai encaixar no portfólio dela, que tipo de conhecimento ela tem, porque o grande problema, eu acho que a grande beleza do Bitcoin é que ele é talvez a ciência mais multidisciplinar que a gente vê, né? Ela compassa economia, filosofia, teoria dos jogos, tecnologia, e dependendo de onde você vem, ou você vai chegar pelo aspecto da tecnologia, ou você vai chegar pelo aspecto da economia, é muito difícil você conseguir capturar tudo ao mesmo tempo. E isso leva as pessoas a tomar a decisão errada, né? Porque o cara chega com viés de tecnologia, ele fala, não, eu entendo a tecnologia, e aí ele se decepciona com outras coisas que não são da tecnologia. Ou ele chega na economia e fala, não, isso aqui é um ativo como qualquer outro, eu vou colocar no meu portfólio, como eu coloco, ele vai se decepcionar, porque ele tem características de volatilidade totalmente diferentes, de correlação totalmente diferente. Então, acho que a primeira coisa é tentar entender um pouco onde a pessoa está vindo e como que ela está olhando o Bitcoin. E isso muda também, né? Todo mundo está aqui, a gente sabia um pouquinho de Bitcoin, você começa a andar e você acha que você sabe tudo, aí você anda mais um pouco, você vê que você não sabe nada, você volta para casa zero, né? E é um processo de estar sempre aprendendo mais por todos esses aspectos, né? O aspecto filosófico, o aspecto tecnológico e por aí vai. Então, a resposta é que isso não tem resposta. Eu acho que, e para todos nós, né? Eu já achei que o correto era ter 1%, achava que era zero, já achei que o correto era ter 100%, já achei que o correto era ter 50%, eu acho que isso varia um pouco de onde você está. Depende também da situação de vida de cada um, depende se você é uma instituição. A gente conversa com instituições que é impossível virar para a instituição e falar, olha, você tem que botar 5%, não vai acontecer. Você vai colocar 0,5%, a gente vai sentar, você vai entender, vai ser um processo para aí você chegar a uma alocação que é uma alocação redentora. Agora, só existe uma certeza. O pior portfólio que existe é o que tem 0% de Bitcoin. Perfeito. Eu acho que estou tendo o privilégio aqui de conversar com 3 pessoas que também já tiveram no seu histórico o contato direto com
enfim, com bolsa de valores, com entidades e com a economia tradicional, da forma financeira mesmo. Não era a minha realidade era o dia a dia do cidadão comum, um profissional liberal, né, um cara liberal. E vocês tiveram essa experiência prévia, então a impressão que eu tenho é que vocês já enxergaram o Bitcoin de uma forma diferente do que eu enxerguei, porque eu não tinha conhecimento da parte financeira, de bolsa de valores, etc. Parte sua. Pode ser. Ainda bem, porque daí eu acabei sendo um cara idealista, assim, que enxergou tudo cheguei com os olhos, assim, de uma pessoa que estava olhando, assim, para uma coisa maravilhosa que eu não entendia. Eu só sabia que era maravilhoso, eu não entendia. Mas vocês enxergaram como um ativo, e não era a minha visão naquela época. Então, o que eu queria entender é que como é que foi essa virada de chave. Eu posso afirmar que vocês três tiveram uma virada de chave do que é um ativo especulativo e o que é o Bitcoin para cada um. Então, como é que a coisa andou, como é que foi essa virada e exatamente, e eu acho que depois a gente entra no segundo ponto, que é como é que é a comunicação com o pessoal da economia tradicional. Os três têm experiência nisso. Então, quem quer falar primeiro, fique à vontade. Vamos lá. Posso falar um pouco da minha jornada? Bom, eu sou economista. Quando o Lehman Brothers quebrou lá em 2008 e o Satoshi já estava trabalhando no white paper para lançar o Bitcoin, eu era estagiário num hedge fund, então eu via aquele banho de sangue ali de primeira mão. Mas depois a vida foi me levando para outras indústrias, eu fui trabalhando em outros lugares, acabei que não segui carreira no mercado financeiro. Mas eu vejo hoje o pessoal que eu conheci do mercado, os Faria Limers, eu estava vendo o Diego lá na Expert, comecei vários Faria Limers lá. O pessoal não entende o Bitcoin, porque eles ganham um sistema corrente, né? Eles ganharam dentro do jogo com as regras enviesadas, então fica muito difícil eles passarem desse viés de confirmação e olharem para um negócio realmente aberto. Mas falando da minha jornada, eu estudei em universidade pública no Brasil, não sabia quem era Ludwig von Mises, fui descobrir em 2016, 7 anos de formado, não tive a sorte do Zaguri, né, que teve aula com o Paulo Guedes e aprendeu a economia austríaca, mas quando eu entendi a economia austríaca e virei libertário, entender o Bitcoin foi uma consequência natural, porque eu entendi primeiro a origem do problema, qual é o problema que o Bitcoin resolve. Então, o que é dinheiro, porque o nosso dinheiro está quebrado. Foi isso. Legal. Eu tenho um histórico meu de WhatsApp de provavelmente 2019 dizendo, olha, o Bitcoin é o ativo mais performático da década, mas quem colocou tudo só pode ser um idiota. Eu espero que esse pessoal nunca mais saiba que eu comecei a produzir conteúdo, porque a jornada foi grande. De você sair do clichê pseudo-inteligente, do ceticismo, de que todo investidor de Bitcoin é super arrojado, ou todo investidor de Bitcoin é idiota, se expõe ao risco de ruína, até você entender que, na verdade, exposto à ruína estamos nós agora, expostos a uma moeda fiduciária que, com 100% de certeza, segundo a própria história das moedas fiduciárias, irá colapsar cedo ou tarde, é grande. E a minha virada de chave foi pura e simplesmente curiosidade. Eu adorei ler o paper, eu tive a curiosidade de ler tudo que eu podia. Perguntei para uma influenciadora na época, que hoje nem é parte da bolha bitcoinheira, e aí por onde eu começo? Ela, o padrão Bitcoin. Eu li esse livro, foi um divisor de águas, e a humildade de reconhecer de que, poxa, eu não sabia o que era dinheiro. Formei em uma faculdade que nasceu dentro do mercado de capitais, sem saber o que era capital, sem saber como que a moeda fiduciária veio a ser o que é. E a curiosidade, a humildade para reconhecer que eventualmente passaram a humanidade para trás nessa brincadeira, me fizeram me convertir para o Bitcoin. E hoje eu acho que quem tem 100% em Fiat só pode ser um idiota. Agora, como falar com o mercado tradicional? Eu vejo que as pessoas elas vêm, como o Rafa falava, por muitas vias diferentes. Eu digo que o mercado financeiro tradicional ele tem poucas palavras, assim, eu brinco, entende o yield, é o tipo de pergunta que eu ouço, mas o Bitcoin não tem yield e tudo mais.
E eu percebi que, ao entender a Lightning, através de outras referências para mim, de que a Lightning é o mercado de capitais do Bitcoin, ao livre mercado de Bitcoins, onde você vai efetivamente colocá-lo aonde ele for performar melhor. Há uma empresa que diz que gestores de crédito serão gestores de nodes Lightning, porque a função é a mesma, otimizar a alocação de capital ao redor do mundo. Então eu tento traduzir para o mercado financeiro de que o nosso capital já tem um mercado de capitais, onde ali em cima dele nasce a nossa curva de juros, porque foi o que me trouxe. Estudando o Bitcoin, eventualmente uma analista da ARK Invest falou: o Bitcoin tem uma risk-free rate, é transformacional para precificar o mercado de crédito bitcoinheiro. Eu falei: que maluquice ela está falando? E aí comecei a tentar entender o que era Lightning, como é que se obtinha isso, e disso eu posso dizer que eu vim pelo yield, fiquei por toda a reconstrução do mercado financeiro como um todo. Eu digo que eu vim como eu disse em um podcast recente, dos tokens eu vim. Eu já tive um portfólio aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com todo tipo de coisa que vocês podem imaginar. Dos tokens eu vim e para os tokens eu voltarei. Então logo consertemos o dinheiro. A gente só precisa consertar o cálculo econômico e investir vai voltar a fazer sentido. Eu vejo que muita gente no mercado financeiro fala: agora entendi o papel. Agora entendi que vocês não são malucos querendo que a gente vá 100% do Bitcoin para todo sempre, more dentro do Bitcoin, case com Bitcoin e coma Bitcoin. Vocês estão querendo reconstruir o mundo numa unidade de medida mais justa, onde você concorda que vai continuar tendo ações, vai continuar tendo título de dívida, vai continuar tendo cota de fundo? Vai. Só que eu vou saber aonde colocar o meu dinheiro se a unidade de medida não for manipulada. Eu acho que tem uma história, cara, bem privilegiada, assim, de ter, acho que eu vivi algumas coisas na minha vida que me fizeram, acho que, ver o Bitcoin, talvez, assim, de maneira diferente, né? Primeiro, eu sempre gostei de programar, comecei a programar quando era bem pequeno, então a parte de tecnologia era um pouquinho mais natural, mas eu acho que a experiência que eu tive, a média de idade aqui talvez seja um pouquinho mais nova que a minha, não viveu o que a gente viveu no final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil, né? Hiperinflação de verdade. Assim, eu lembro minha mãe me dando dinheiro, falando: ó, tá aqui, primeiro dia já todo carimbado, né? 3 zeros, mais 3 zeros, mais 3 zeros, já tinha carimbo de um lado para o outro. Segundo, ela falando: olha, você tá aqui o dinheiro, você vai levar para a escola, para comprar seu lanche, você não traz esse dinheiro de volta, porque o dinheiro não vai valer mais nada, você gasta tudo. Se você quer, você traz biscoito para casa, mas você não traz esse dinheiro, porque o dinheiro não vale nada. Então, desde cedo eu já vi que existia essa possibilidade, que acho que talvez, assim, se você conversar com pessoas, pais envolvidos, elas acham que isso é uma impossibilidade, mas a possibilidade do dinheiro não valer nada, né? Aquele pedaço de papel ali, que se você parar para pensar por primeiro princípio, né, o pedaço de papel não vale nada, né? Não existe nada naquele pedaço de papel que realmente tem valor. Então acho que isso abriu meu olho. Outra coisa, quando eu fui para a faculdade, eu tive uma sorte desgraçada, eu fui a segunda turma do IBMEC no Rio de Janeiro, e na época o IBMEC fazia uma coisa que não faz mais, infelizmente, mas eles tinham macroeconomias, que tinham macroeconomia keynesiana e macroeconomia escola austríaca. E os professores quebravam pau um com o outro todo dia. O Kira era professor de escola austríaca, e aí desde cedo falava de Mises, de Hayek, a gente desde cedo leu sobre isso, então acho que isso me preparou um pouco, mas o que realmente me preparou para o Bitcoin foi a crise financeira dos Estados Unidos. Eu estava no coração da crise, eu trabalhava na Merrill Lynch na época, era trader já mais na parte executiva do banco, e eu me lembro de ir para casa na sexta-feira, aquele meio, aquela bagunça, né? A gente não sabia o que ia acontecer, quase chegando em casa e aí recebendo meu BlackBerry, né? Uma mensagem falando: olha, volta para o banco que a gente vai ser vendido. Primeiro, a gente quebrou e a gente vai ser vendido esse final de semana, a gente tem que arrumar aqui um monte de coisa. O banco foi vendido de um dia para a noite, o governo entrou, começou a intervir num monte de coisa, né? Isso pouca gente fala, mas no final das contas foi uma intervenção governamental. Eles foram para o Bank of America e falaram: olha, vocês têm que comprar Merrill Lynch, porque senão eles vão quebrar, vai quebrar todo mundo. Então foi isso que aconteceu, e isso realmente abriu meu olho para ver quão frágil o sistema financeiro como um todo é. Se a gente parar para pensar, o nosso sistema financeiro é quebrado, né? Você coloca R$100 no banco, o banco vai lá e empresta 90, hoje em dia R$100 para outras pessoas. Se você chegar lá e quiser seu dinheiro não está lá, é emprestado, né?
Então, eles morrem de medo de corrida bancária e não é por menos, porque o dinheiro não está lá. No final das contas, não tem como esse dinheiro voltar. Então, por definição, é um sistema quebrado. E aí, eu acho que uma das coisas que a gente vê na Sona, a gente começou a pesquisar com as pessoas, mas me conta, qual é a tua história de Bitcoin? Como é que você chegou aqui? E tem algumas coisas que a gente vê que acontecem quase sempre com todo mundo, é super interessante. Primeiro que, muito raramente, as pessoas entram no Bitcoin direto. Tem aqueles tradicionais que se fala 3 pontos, né? Tem um ponto que ela olha, é interessante, mas deve ser, isso é moeda da internet, não vou olhar. Aí tem o segundo que ela olha, pô, esse negócio ainda está aqui, não morreu não, deixa eu olhar de novo. E aí no terceiro é quando ela resolve entrar. E aí tem toda uma trajetória, né? Normalmente passa pela alavancagem, compra shitcoins, isso normal, todo mundo faz, ninguém precisa ter vergonha. E no final, acho que no final desse caminho, as pessoas veem realmente o valor do Bitcoin. Eu falo assim que as pessoas que acho que chegaram no final e viram realmente o valor do Bitcoin, poucas andam para trás, né? Eu não me lembro talvez de pouquíssimas que voltaram para trás. Então acho que sim. E eu sempre desconfio dessas. Sempre desconfio dessas. Pode ter algum outro motivo por trás. Quase com certeza tem. Então acho que assim, eu estava mais preparado e acho que um pouquinho mais antenado para entender o Bitcoin quando ele aconteceu. Aí eu vou contar, quando vocês conversam com as pessoas, né, como vocês falam? Vou contar uma história boa sobre isso. Que foi como o Nakamoto Portfólio, na verdade, nasceu. Eu tinha um conhecido meu que sempre investia no hedge fund, investia em todos os managers do mundo, o cara investiu no Madoff. Mas investia em vários hedge funds, né? E eu falava para ele de Bitcoin. Eu falava, não, Bitcoin é um ativo totalmente diferente, totalmente descorrelacionado com o que você está fazendo, acho que faz todo sentido. E, cara, ele não conseguia tirar da cabeça dele os problemas. Não, isso aí o governo vai banir, isso aí eu não sei se se a oferta é realmente 21 milhões, eu não entendo como é que isso funciona. Não queria de jeito nenhum, assim, não conseguia quebrar o bloqueio mental. E eu explicando, né? Não, eu te explico, que eu não conseguia. Aí o que eu fiz? Eu um dia vou pegar ele. Aí imprimi os retornos do Bitcoin num sheet igualzinho o que os hedge fund managers fazem, né? Os retornos mensais, com a volatilidade histórica do Bitcoin, de como que ele se comportava com outros ativos, e mandei para ele. Eu falei, olha, tem esse hedge fund manager aqui que eu comecei a investir. Eu gostei muito dele, porque os retornos de longo prazo são muito bons, performam muito bem, mas tem um problema, tem uns anos que o cara cai mesmo, né? A cada 3, 4 anos você tem um ano de queda. O japonês é bravo. Aí ele se interessou, né? Ele olhou o retorno e falou, pô, esse cara é bom pra caramba, me apresenta ele. Eu falei, esse aqui é o Mr. Nakamoto, tá lá em Tóquio, o fundo tá fechado, eu não sei se você vai conseguir entrar, mas Aí demorou 3 segundos, ele entendeu. Ele falou, putz, isso é o Bitcoin, né? Eu falei, cara, aí, ó. E aí ele falou, realmente eu tô pensando, tô overthinking esse negócio. Porque se fosse um hedge fund manager que não me dá transparência nenhuma, que faz o que ele quiser com o meu dinheiro, e, de novo, eu não sei o que ele está comprando, no que ele está longo, no que ele está short, eu teria dado dinheiro para ele, não teria nem feito nenhuma pergunta. O Bitcoin é totalmente transparente, e ele vai ter possessão das chaves dele, no final do conta. Eu fico questionando isso tudo, talvez eu não deveria questionar, né? E ele acabou comprando Bitcoin. Nesse processo de criar, só para concluir, nesse processo de criar esse sheet para ele, eu criei uma planilha de Excel, que aí depois acabou virando um programinha, fiz um programa open source, e hoje virou Nakamoto Portfólio.com, nasceu exatamente daí. E só mais um ponto, eu acho que para o Faria Limer, a melhor maneira de você convencer a Faria Limer, e na minha experiência imbatível, você conversa com ele e fala, não, fala Bitcoin. Não, Bitcoin não é pra você, cara. É muito complicado, é muito volátil. É melhor você não se meter nisso, isso não vai dar certo. E vai embora. É a melhor coisa. Muito bom que o